Aleluia! Deus é fiel, Deus é santo. Podem se assentar, fiquem à vontade. Aumente sua expectativa. Eu creio que você vai sair renovado nessa noite. Glória a Deus. Abram aí a palavra de Deus em Atos 10. Nós vamos ler o versículo 9. Atos 10. Essa mensagem, ela vai ter a temática como o inédito de Deus. Algo que é novo. Sabe, eu lembro a primeira vez que eu ouvi a palavra inédito. Quem aqui é da minha geração vai lembrar da Tela Quente. Quem lembra da Tela Quente? Filme. A geração mais nova fala, que streaming é esse? Gente, era TV, filho. Segunda noite. E aí aparecia um filme, e qual que era o tema do filme? O filme vai ser inédito, nunca passado. Cara, eu ficava ansioso para assistir. Passava, já acabava uma segunda, já anunciava outra, e eu ficava a semana toda para assistir. Porque eu falava, cara, se eu perder isso daqui que é inédito, já era. Agora eu só vou esperar na sessão da tarde. E sessão da tarde, tinha compromisso, estudava, eu trabalhava, já não podia assistir. Ou tinha que alocar na locadora. Estou revelando a idade aqui, né? Vocês que estão rindo também, viu? Mas era isso, a primeira vez que eu ouvi a expressão algo inédito. Algo que nunca passou ali. Então, existem coisas que Deus faz na nossa vida que é inédito. O que acontece? Nunca aconteceu. É algo totalmente diferente do padrão. O que passou ali, nunca vai passar novamente. O que foi inédito ali, nunca vai ter de novo. Quando você vai, tem coisas na vida que você precisa estar presente. Tem coisas em situação, por quê? Porque são coisas que não vão ter de novo. Se você não vai num batismo de um amigo seu, não vai ter outro batismo, porque é algo que foi inédito, que foi marcante. Então eu quero que vocês leiam ali, Atos 10, todos acharam? Versículo 9. Glória a Deus, vamos ler assim, ó. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto viajavam, se aproximaram da cidade. Pedro subiu até o terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante com um grande lençol que descia à terra, preso pelas quatro pontas. Havia nele toda a espécie de quadrúpedes, bem como os répteis da terra, as aves do céu. Então uma voz disse, levante-se Pedro, mate e coma. Pedro porém respondeu, de modo nenhum, Senhor, jamais comi animal impuro ou imundo. A voz falou pela segunda vez, não chame de impuro o que Deus purificou. Feche seus olhos. Senhor Jesus, Pai, muito obrigado por essa noite, muito obrigado pela Tua palavra. Senhor, fale aos nossos corações. Eu creio que vai ser uma mensagem que vai penetrar na nossa vida, que nós vamos sair daqui diferentes da forma que a gente entrou, Pai. Usa a minha vida, eu quero ser um instrumento em Tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. Então aqui, vamos lá, é uma história da vida de Pedro, que vai acontecer uma mudança total sobre a vida de Pedro, e sobre o tempo, e sobre o caminho que o cristianismo estava levando. Era uma mudança total. O que acontecia? Aqui era apenas uma marcação, uma simbologia que Deus estava trazendo através da vida de Cornélio. Quero te convidar depois na sua casa a ler todo o capítulo 10. Vai falar sobre um homem chamado Cornélio, que era um centurião, que era de Roma, que era diferente do povo judeu, que não tinha nada a ver com o estilo ali, que não tinha nada a ver com Deus, mas ele se converteu ali. Ele acreditava no Senhor e era temente a Deus, esse centurião. Mas por ele não ser um judeu, ele não recebia uma palavra, eles não pregavam para os homens de Roma. Porque na cabeça dele, os homens de Roma, eles eram impuros. Na cabeça dos discípulos, os homens que eram de Roma, eles não mereciam o Senhor, eles não serviam ao Senhor, eles não podiam estar conectados. Primeiro ponto, para você receber o inédito de Deus, você precisa abrir mão do passado. Você precisa abrir mão da forma que você pensa.
Porque se você ficar preso no passado e você ficar preso nas coisas como funciona, você não está preparado para o inédito de Deus. Porque Deus ele pode fazer totalmente de uma forma diferente sobre a sua vida. Um dia existiu um homem chamado Moisés. Moisés ele foi chamado pelo Senhor através de uma sarça ardente. E o Senhor vai passar algumas instruções para a vida dele. Ele tinha um instrumento na mão dele que era um cajado. E ele andava por toda ali o Egito com esse cajado. Era um símbolo que Deus tinha orientado ele. Ele falou assim, quando você estiver sobre o faraó, você jogue o seu cajado no chão e ele vai se transformar numa cobra. Depois você pega pelo rabo da cobra e ele vai se tornar novamente um cajado. O Senhor orientou ele. E ele fez isso. E fez essa experiência lá. Então, todo lugar que ele tinha o cajado dele, que era o que Deus tinha orientado ele. E de repente, todos conhecem a história ali, ele vai se deparar com o mar vermelho, com o mar ali, que ele vai abrir o mar. E o que acontece para ele abrir o mar? Ele bateu o cajado. Ele batendo o cajado, o mar se abriu. Qual que foi a didática da vida dele? Toda vez que você quiser um milagre, use o cajado. Toda vez que você quiser trabalhar, que você quiser viver um milagre, é só você usar o cajado. Ele achava que o poder, que a unção, que o milagre estava sobre o cajado. Era uma mentalidade que foi criada. Isso foi orientação de Deus para ele usar o cajado. Mas a didática não é que a unção estava sobre o cajado. Sabe o que acontece muitas vezes na nossa vida? Que nós achamos que lá atrás, quando a gente pregava, quando eu preguei na antiga igreja, quando eu falei na minha antiga igreja, ali que estava a unção. A unção estava na igreja, a unção estava em um lugar, a unção estava num pastor, a unção estava em alguém, mas a unção está no Senhor. Você precisa ter clareza nisso. A presença, é nessa presença que você está e que você vai viver milagres. O milagre está na palavra de Deus e não em um amuleto. Olha o que acontece, ele sempre usou o cajado. Mas chegou um dia, o povo estava reclamando, olha, nós não temos água para beber, nós estamos morrendo, você libertou nós. E ele foi consultar o Senhor. E olha o que o Senhor falou para ele, pastor Lê. Deus falou assim para ele, você vai falar com a rocha. Simplesmente você vai falar com a rocha e vai sair água. O que ele fez? Ele pegou o cajado e ele feriu a rocha. O que acontece? Quando nós estamos presos no passado, nós queremos responder uma obediência ao Senhor com base no nosso passado, com base nos que nós pensamos. Mas Deus agora estava levando ele para um próximo nível. Agora não é mais bater, agora não é mais assim, é só você falar. É só você liberar uma palavra. Por quê? Porque o milagre não está em um amuleto, está na palavra de Deus. Se Deus falou sobre a sua vida, não importa o cenário, porque o milagre não está no cenário, está na palavra de Deus, amém? Você precisa crer nisso, você precisa viver isso. Eu só preciso de uma palavra de Deus. Eu não preciso de um dinheiro, eu não preciso que alguém cuide de mim, eu não preciso de um marido, eu não preciso de uma esposa, eu não preciso nisso para viver um milagre na minha vida. O que eu preciso? Uma palavra de Deus. Uma palavra muda todo o cenário. Mas se você não trabalhar debaixo da palavra, você vai querer trabalhar através de algum amuleto. Deus fala, Deus tem grandes coisas, Deus vai te prosperar. Mas você está preso, falando assim, não, mas como eu vou prosperar nessa empresa? Como eu vou prosperar neste lugar onde eu não vejo crescimento? É porque mudou o cenário. Deus está te convidando a empreender, Deus está te convidando a viver algo novo, mas você está preso no passado. Você está preso no modo operante que você colocou na sua cabeça. E é tão difícil isso, porque quando ele feriu, o Senhor repreendeu ele. E falou assim, pela sua desobediência você não vai pisar na terra prometida. E quem que pisa na terra prometida? Quem é o sucessor? Josué. Josué, ele começa num cenário diferente. Josué, ele começa, abre aí, Josué 1:1. Pode colocar no telão aí, Josué 1:1. Ele vai dizer algo muito poderoso, que diz assim, Todos acharam? Tem como colocar no telão para a gente acompanhar junto?
se der. É Josué 1:1. Amém, vamos ler. Eu vou ler aqui, mas preciso que vocês estejam comigo. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor disse a Josué, filho Num, servo de Moisés. Como que começa a história de Josué? Como que começa a história dele? Depois da morte de Moisés. Para você viver o novo de Deus, algumas coisas passadas não precisam morrer. Só assim você vai viver o novo de Deus. Você precisa entender que algumas coisas que ficaram lá atrás precisam morrer. Você precisa entender que algumas coisas lá atrás não faz mais sentido. Pastor, mas é assim, eu sempre cresci assim, nossa, foi tão bom essa amizade. Não estou dizendo que o seu amigo tem que morrer, pelo amor de Deus. É só uma figura de linguagem. Mas eu estou dizendo que tem que morrer algumas coisas que faz parte do passado. Morrer para o seu coração, morrer para o seu novo de Deus. Sabia que tem portas que Deus precisa fechar na sua vida? Quero ler, olha aqui, é interessante isso daqui, ó. Gênesis 7:16. Diz assim, ó. Um macho, uma fêmea de cada ser vivo vieram e entraram, conforme Deus havia ordenado a Noé. E olha agora, então o Senhor fechou dentro. Então, outras versões vai dizer, então o Senhor fechou a porta. Existem portas na sua vida que você precisa pedir para o Senhor fechar. Sabe por quê? Porque tem portas na sua vida que você não fecha. Tem portas que você fecha, mas você deixa um pouco aberto. Tem portas que vai assim, ó, Senhor, eu vou agora, pastor, eu vou apagar todos os contatos, eu vou excluir essas pessoas, esse passado meu. Mas aí você não exclui, você só para de conversar. O que quer dizer? Você deixou uma brecha para um oi sumida, um oi sumido, aquela mensagem do nada, aquela curtida do nada numa foto sua. Quer dizer o quê? Às vezes na sua vida você deixa brecha. Deus falou assim, ó, cara, para de andar com essas pessoas, para de andar com essas amizades. E você falou assim, não, mas eu não vou impedir de andar. Eu vou evangelizar eles um dia, então vou deixar eles perto aqui. Sabe uma oração que você precisa fazer? Fala assim, Senhor, fecha as portas. Você tem coragem de fazer isso? De falar para o Senhor, falar, Senhor, as portas que não estão deixando eu viver o inédito, você fecha. Mas você tem que estar preparado para abandonar essas amizades. Pastor, mas eu gosto tanto do meu amigo. Pastor, mas essa minha amiga é desde a infância, a amizade da infância. Se não for para o inédito de Deus, fica na infância. Existem amizades que você vai levar para a vida toda. Mas existe amizade de infância que fica na infância. Se não vai fazer parte do novo de Deus sobre a sua vida, você precisa deixar Deus fechar essa porta. E se prepare, porque quando Deus fecha, já era. Quando Deus fecha mesmo quando você não tem mais nem contato com a pessoa. Mas você precisa estar preparado para fechar essas portas da sua vida. O problema é que quando nós queremos viver um novo de Deus, um inédito de Deus, uma coisa nova que Deus vai fazer sobre a nossa vida, nós queremos ainda carregar o passado. Nós queremos carregar as coisas de lá atrás. Sabe, quem aqui é casado? Glória a Deus. Poucos glória a Deus, meu Deus, dá um glória a Deus você que é casado aí. Pelo menos para animar os solteiros. Olha aí, solteiros. Anima, viu? É uma bênção casar. Casar é uma bênção. Só que você precisa entender. Vocês casados, me ajudem. Tem como um casado viver uma vida de solteiro? Tem como um casado falar assim, ó, hoje eu vou sair, não avisar a esposa, não avisar o marido, e de repente você chega e fala assim, não, estou saindo. Não, já vou sair com um amigo. Tem como isso acontecer, casado? As mulheres gritou mais. Por quê? Porque agora que você foi para algo novo, você precisa entender que o game é outro, que o jogo é outro. Você não tem como viver uma vida de solteiro quando você está casado. Não tem como você sair e voltar a hora que quer. Tem homem que tem que chegar e falar assim, eu preciso ver se minha mulher quer que eu vou. Tem gente que fala assim, cara, eu preciso ver. Eu preciso resolver isso antes de confirmar com você. Porque isso faz parte.
Gente, casar, vocês homens, vocês precisam de uma mulher. Se você não tem uma mulher que te dá dor de cabeça, é apenas um menino. Gente, mas amadurece. Posso confessar um pecado aqui? Não, um pecado que eu não executei. Mas vou lá, se vocês estejam comigo. Quem já viu aquelas arminhas assim, ó, que é nova? Já viram arminha de gel, moda? Tem um monte de gente aí usando? Ninguém viu, gente? Ah, viu, tá na moda. E aí, eu comecei a ver essas arminhas. O que eu falei? Eu vou comprar uma, Rufino. Vou comprar uma arminha. O que acontece? Na minha rua, tem um monte de molecadinha. Os caixa baixa, 15 anos, a molecadinha. Eu sempre dou uns pipa para eles, a gente tem uma amizade lá. E aí, ia ter uma guerra. Eu não sei se é contra a rua de baixo ou contra o quarteirão de baixo. Ia ter uma guerra ali. Aí eu falei assim, amor, preciso de uma arma, cara. Eu preciso defender minha rua. Eu falei, não, eu preciso, eu vou comprar uma arminha, porque vai ter guerra. Se os caras virem atacando, nós devolve. E a molecadinha animada. Gente, eu sei que vocês estão julgando. Eu estou vendo a cara das mulheres falando, que maturidade. Eu estou vendo, gente. Mas também seus maridos estão falando, vamos sair do culto e vamos lá. Porque o homem, às vezes, ele tem essa quinta série. O homem, às vezes, ele, cara, se empolga. Pô, os caras, eles estavam com todas umas harmonas, outros arminhas. Eu falei assim, meu Deus, eu comecei a ficar assim, ansioso pro dia da guerra. Eu falei, não, eu preciso participar, cara. Eu preciso estar lá, eu preciso defender minha rua. Imagina, galerinha de 15 anos tomar nossa rua. Gente, aí eu fui pedir para minha esposa. Eu falei, amor, você viu essas arminhas? Que legal, a Annalise quer uma. A Annalise quer brincar. Preciso levar ela, vai participar. O que ela falou? Não, você tá louco? Você está achando que você é quem? Você é uma criança. E ela me deu um sermão. Aí eu falei, fiquei triste, né? A guerra aconteceu, eu não participei. E aí eu fiquei, o que acontece? Alguns dias depois, começa a sair um monte de notícias, eu não sei se talvez vocês conheceram essa arminha através dessa notícia, onde a polícia estava prendendo a galera que andava com essa arminha. Gente, na hora que eu vi a notícia, não sei se foi o Espírito Santo, mas na hora eu falei, meu Deus, obrigado, Senhor, pela minha esposa. Gente, eu comecei a imaginar vocês assistindo o jornal e de repente aparece o pastor de vocês com um monte de criancinha. Pastor é preso por armas, simulado, sei lá. Eu falei, meu Deus, obrigado pela minha esposa. Gente, por isso que você, homem, você precisa de uma esposa, senão você compra arminha de gel, cara. Você se empolga. Então não tem como eu querer comprar arminha de gel, não tem como eu querer viver uma vida de solteiro casado. Porque para você viver o novo de Deus, você tem que abrir mão do velho. Você tem que entender que a responsabilidade é outra. Quando você casa, a responsabilidade é outra. Você tem conta para pagar. As coisas mudam. Então você precisa entender que não tem como você ficar preso numa ideia. E tudo não acontece fisicamente, acontece na mentalidade. Porque tem pessoa que é casada, tem uma mentalidade às vezes. Eu tive só uma recaída, tá? Não sou tão comprar arminha, eu me empolguei só com a criançada. Mas não dá para mim ter atitudes assim. E exemplo, gente, eu ia comprar e ia ficar lá, graças a Deus, não comprei. Mas ia ficar lá jogada. Por quê? Porque se você não entender que Deus está fazendo algo novo e você ficar preso no passado, você ficar preso numa mentalidade passada, você não vai viver o que Deus preparou para a sua vida. Você precisa avançar. Você precisa viver o novo. Voltando lá para Atos 10, vai dizer assim, ó, o novo de Deus transforma a vida. Transforma a vida do próximo. Pedro, ele recebeu uma revelação. Em Atos 10, Pedro recebeu, qual foi a revelação? Que ele caiu em êxtase, caiu um véu e falou assim, tem uns animais, eu vou comer, não, eu não vou comer, isso é impuro. Deus fala assim, não me torne impuro o que eu tornei puro. Depois dessa revelação, o Senhor já estava trabalhando na vida de Cornélio. E Deus envia um homem para falar. Então logo quando ele sai dessa êxtase, logo quando ele sai dessa revelação ao Senhor, ele recebe uma ordem do Senhor. Olha, tem homens chegando aí, eu preciso que você vá com eles. Então Pedro, ele avança.
Pedro, ele fala, eu vou seguir esses homens. Só que o novo de Deus, muitas vezes você não entende ele. O novo não precisa ser entendido, ele precisa ser vivido. Porque toda vez que você busca entender as coisas, você vai trazendo lógica no lugar onde você tem que ter fé. Toda vez que você vai querer entender, você vai ver um cenário onde talvez não seja favorável. E o cenário favorável, a lógica fala, sai desse cenário. Mas se a palavra diz para ficar nesse cenário, fique nesse cenário, independente do quão caótico ele está. Então Pedro, ele avançou, mesmo sem entender, mas confiando. Cara, se Deus falou, eu vou avançar. Baseado numa palavra, não no seu próprio entendimento. Chegando lá, eu imagino o climão que ficou. Sabe, um clima como se fala assim, cara, você me chamou? Não, mas... Sabe quando alguém liga e fala assim, você ligou para mim? Aí você fala, não te liguei. Falou, não, mas tem uma chamada perdida. Falei, mas eu não te liguei. E aí fica uma pessoa sem saber. Quando Pedro chegou lá, Deus falou com ele, ó, vai lá, só vai lá. Cornélio, Deus falou com Cornélio, só chama Pedro. E de repente os dois se deparou ali. Só que o que acontece? A atitude de Cornélio foi se ajoelhar e adorar a Pedro. Quem quer viver o inédito de Deus não recebe adoração para si próprio. Não pode receber adoração para si próprio. Porque o novo de Deus não tem a ver com você, mas tem a ver com Deus, amém? O novo de Deus tem tudo a ver com o que Deus está fazendo, não com a peça que é você. Na hora que ele foi adorar, Pedro falou assim, cara, se levanta. Se levanta, porque não é a mim que você adora, é o Deus vivo. O problema de nós é que quando nós pregamos bem, quando nós cantamos bem, quando nós fazemos alguma coisa, independente do ministério, nós queremos a glória para si próprio. Nós queremos entender que isso é nossa, como eu fui bem, como eu fui bom. Só que quando você recebe a glória para si próprio, eu vejo como se Deus estivesse travando o inédito de Deus sobre a sua vida. Enquanto você estiver preso no ego, enquanto você estiver preso entendendo que é sobre você, o inédito de Deus fica travado no céu, porque você não sustenta isso. O único que sustenta a palavra é Ele. Então você precisa abrir mão do ego. Abrir mão de pensar que as coisas são baseadas em você. Abrir mão de pensar. E toda vez o ego, dificilmente, eu digo que é um pecado não confesso. Porque dificilmente alguém vai falar assim, nossa, Senhor, me perdoa porque eu tenho ego. Porque ninguém mostra isso. Ninguém examina o seu coração a ponto de dizer. Poucas pessoas fazem isso, para não dizer ninguém. Mas o ego, ele está ali. O ego, ele está muitas vezes dominando a palavra de Deus, dominando o nosso coração. E se você não examinar o seu coração, você vai estar vivendo uma vida de ego totalmente cego. Se você não examinar o seu coração e entender que existem coisas que precisam ser mudadas na sua vida, o salmista vai dizer assim, ó, Senhor, examine o meu coração, porque se tiver algo ruim ali, o que o Senhor tire. Essa é a oração dos nossos dias. Essa é a oração que todos os dias nós devemos fazer. Que o Senhor possa examinar o nosso coração. Porque muitas vezes a adoração que é para ser entregue ao Senhor, você está querendo receber. A adoração que é entregue para Deus, você quer receber, você quer pegar. Sabe quando revela o ego? O ego não se revela em si, mas se revela no próximo. Quando o Rafinha canta muito bem aqui, glória a Deus, o louvor estava muito bem. Vou usar você, o Rafinha. E eu começo a falar assim, nossa, mas só o Rafinha canta bem, né? Os outros não cantam, ou só o pastor Igor prega bem, os outros não pregam. Ou só o pastor Pablo prega bem. O que você está trazendo? Você está trazendo revelando o seu coração, que é o ego. O ego sempre vai se revelar quando você ataca o próximo. Um dia, vou trazer a parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo vai falar, só que eu não vou trazer o principal, que é o filho pródigo, mas vou trazer o irmão dele. O irmão dele tinha tudo ali. Quando revelou que ele estava tão perdido dentro da casa? Quando o mais novo chegou. Quando o mais novo chegou, revelou o coração do mais velho. Quando chega alguém que vai avivando, que vai trazendo o inédito de Deus, revela o coração do mais velho. Quer ver o ministério de louvor? Se chegar alguém aqui e cantar muito melhor que todos vocês, vai revelar o coração de vocês.
Quando chegar alguém aqui e pregar melhor que todo mundo, vai revelar o nosso coração. Quando chegar alguém aqui, quando chegar alguém na sua empresa, quando chegar alguém no seu lugar e for melhor que você, aí vai revelar o seu coração. Será que você vai estar o coração disposto e falar assim, cara, eu quero aprender com essa pessoa, eu quero que essa pessoa me ensine, eu quero avançar com essa pessoa? Ou o seu coração vai ser, nossa, cara, essa pessoa já está chegando, está achando que é estrelinha. Você não pode receber adoração para você. Você não pode ter um ego inflamado. Isso trava o inédito de Deus sobre a sua vida. Você precisa estar livre, leve. Sabe o que eu tenho aprendido? Que existem duas coisas. Todo mundo tem uma porção para dar e uma porção para receber. Todo mundo. Exemplo, tem pessoas aqui que não estão no culto. Nossa, ele perdeu, ele só deixou de ganhar uma porção a mais de Deus. Então, não importa se ele vem ou se ele não vem, ele só está deixando de perder, está perdendo uma porção a mais de Deus. Toda vez que você passa o seu dia sem ler a Bíblia, sem orar, você está perdendo uma porção que Deus quer te derramar. E toda porção que é recebida, vira uma porção de entrega. Não tem como você entregar algo para alguém, sendo que você não recebe. Porque tudo que você vai entregar é algo de você e não de Deus. E o que vem de você não sustenta. Eu posso ser o melhor eloquente aqui, eu posso pregar da melhor forma, mas se eu não estiver cheio de Deus, a vida de vocês não vai ser transformada. A vida de vocês não vai ser mudada. Se a minha vida não é gasta em intercessão, se a minha vida não é gasta de oração por vocês, não adianta, vocês não vão ser transformados. Por quê? Porque eu preciso, a Bíblia vai dizer que Paulo, eu gosto muito de expressão, que ele entregava a sua vida, que ele falava assim, ó, eu prefiro viver nessa terra do que morrer e encontrar com o meu Senhor. De tanta paixão que ele tinha pelas pessoas, de tanto amor que ele tinha pelas pessoas. Você precisa amar o próximo. O inédito de Deus não para em você, ele está através do próximo. O novo de Deus, as coisas que você vai receber da parte de Deus, não pode parar em você. Você não pode ser uma represa, você precisa ser um canal que vai fluir através de você as coisas. Que quando você for receber algo da parte de Deus, você vai se empolgar tanto que você vai sair pregando o Evangelho. Que você vai sair anunciando no seu trabalho, na sua faculdade, na sua família, aonde você estiver, você vai liberar o que Deus tem para a sua vida. O Senhor tem algo novo para essa igreja. O Senhor tem algo novo para a sua casa, para a sua família. Esteja disposto a receber. Abre mão do passado. Não importe com o seu ego. Não importe com você, mas se importe com o próximo. Pedro, ele não se importou com o que as pessoas iam pensar. Eles estavam na casa de um centurião romano. E ele abriu mão disso. Ele simplesmente obedeceu o que Deus falou. E nessa casa, ele conversando com esse homem, o homem falou assim para ele, Cornélio, Pedro, eu só recebi uma voz do Senhor, por isso você está aqui. E agora eu quero ouvir você falando desse Deus. Eu quero ouvir você falando desse homem que você conheceu, desse Jesus. O que aconteceu? E de repente Pedro começa a pregar ali. De repente a primeira fala de Pedro é, cara, verdadeiramente é Deus aqui. Verdadeiramente é o novo de Deus. Vai chegar um dia que tudo é abstrato quando você recebe o novo de Deus. Vai chegar um dia que talvez você está nessa situação. Pastor, eu não estou entendendo essa situação da minha vida. Pastor, eu não estou entendendo essa crise que minha casa está passando, que minha família está passando. Pastor, eu não estou entendendo por que essas aflições, por que essa luta. Mas vai chegar um dia aonde você vai olhar para esse cenário, aonde você vai olhar para tudo que passou e você vai dizer essa frase, agora eu entendi, é Deus que estava neste lugar. Um dia os irmãos de José, que vendeu ele como escravo, um dia passando anos e anos, sofrendo, foi por uma cadeia, foi injustiçado, foi escravo, e ele foi para um palácio, e quando ele se depara com os irmãos, a frase que ele diz assim, ó, não foram vocês que me fizeram isso comigo, mas foi o próprio Deus. Vocês conseguem entender um Deus que ele está no controle da sua vida, mesmo quando a situação não está legal?
Você consegue entender que um Deus está no controle da sua vida quando você está numa crise? Porque isso fica contraditório muitas vezes numa teologia que a gente acha que as coisas, quando nós se convertemos, só é tudo bem, não passamos por luta, não passamos por adversidades, agora a sua vida vai ficar 100% bem. O Senhor não veio trazer apenas uma vida boa. Quer dizer que Ele não vai ter vida boa? Sim, você vai ter uma vida plena. Existem palavras que revelam como você vai ter uma vida abundante, sua casa não vai passar, não vai ter o devorador, nada vai acontecer. Mas isso não quer dizer que não vai ter aflições nesse meio do caminho. Isso não quer dizer que o Senhor tem que mudar o seu coração muitas das vezes nesse caminho. Porque Pedro, ele não entendia até quando ele chegou em Cornélio. Pedro, ele não quis comer o animal, porque ele não entendia que Deus estava trazendo uma nova purificação para esse tempo. Sabe quando você olha no seu trabalho e fala assim, cara, essa pessoa aqui, ela não vai se converter. Ela é muito ruim, ela é muito mal. Sabe quando você está na faculdade, você fala assim, cara, todo mundo pode se converter, mas essa pessoa, eu não consigo pensar ela na igreja. Sabe na sua família, aquele tio que é o mais alcoólatra, ou aquele que é viciado em droga, ou aquele que é totalmente distante do Senhor, onde você não vê esperança, você não vê luz. É esse que o Senhor alcança. Deus, Ele ama os improváveis. Eu tenho certeza, gente, se vocês conhecessem o meu passado, você podia colocar numa fileira, todo eu e os meus amigos. Só assim, ó, cara, quem que é que você acha que não vai para a igreja? Eu ia ser escolhido. Por quê? Porque Deus, Ele gosta de trazer os improváveis para este lugar. Ele gosta de muitas vezes trazer os loucos. Isso é maravilhoso. Um dia conversando com a minha esposa, ela falou a mesma frase do Fabrício. Falou, cara, joga num paredão, aponta quem não vai estar na igreja, o Fabrício vai ser escolhido. Improvável. Deus, Ele pega os improváveis. Na sua família tem improvável? No seu trabalho tem improvável? Gaste tempo orando por ele. Deixa Deus te usar. Você fala assim, ó Deus, essa mulher, esse homem do meu trabalho, que atrapalha a minha vida, que faz, só me irrita. Senhor, dá uma palavra de conhecimento sobre a vida dele. Me faz eu amar ele de uma forma incondicional. Sabe, é isso que nós precisamos. É isso que o novo de Deus traz. Ele traz algo totalmente diferente. É um convite diferente de viver algo novo, uma experiência nova. O inédito, ele é algo que não aconteceu ainda. Mas de uma frase bem clichê. Como você quer viver o novo tendo hábitos velhos? Kevin orou aqui. Como você quer ter um vinho novo se você tem um odre velho? Como você quer receber algo de Deus novo, fresco, se você só vive no passado? Se você vive preso nas coisas que fizeram com você? Vai falar assim, ó, cara, você é solteiro, você é solteira, Deus tem um novo para você, Deus tem um homem, Deus tem uma mulher de Deus. Você já começa a lembrar do seu ex, você já começa a lembrar das feridas que foram colocadas. E aí você vai com todo receoso, você vai pensando nos traumas, você vai pensando nas dores que foram colocadas através de você. Você não pode carregar. Não destrua o novo com problemas do passado. Não destrua o que Deus está fazendo, carregando as coisas. Pedro, ele precisou desprender da mentalidade. Mas quando ele chegou em Cornélio, ele falou assim, cara, agora faz sentido. E ele começou a pregar. E a Bíblia vai falar que nessa pregação, o Espírito Santo caiu sobre aquele lugar. Cara, eu imagino que mudou todo o cenário do cristianismo naquele tempo. Mudou toda a forma de pensar de Pedro, dos apóstolos, dos discípulos. Ali foi algo sobrenatural. Sabe, eu creio que vai acontecer algo novo através da sua vida. Na sua vida vai começar algo sobrenatural na sua casa. A sua vida, a sua família toda vai estar na igreja e vai começar através da sua vida. Mas você está disposto a viver o novo de Deus? Você está disposto a falar, Senhor, fecha as portas que não está fazendo eu viver isso?
Você precisa estar disposto, porque você vai receber. Sabe o que eu sinto no meu espírito, montando essa mensagem, quando eu estava escrevendo? Isso vai falar sobre a minha vida. Que existe algo novo de Deus sendo travado no céu, impedindo, porque eu e vocês não conseguem acessar ainda isso. Existem muitas coisas travadas, porque o Senhor quer derramar algo sobrenatural. Ele quer duplicar essa igreja, Ele não tem crise com isso. Mas grande é a seara, mas poucos são os trabalhadores. Poucos são os dispostos a viver o inédito de Deus, a viver as experiências. E quando eu estava montando essa mensagem, o Senhor começou a me lembrar de coisas que eu fazia, que era loucura. E eu vivia isso. Quando eu orava pelos enfermos, quando eu declarava a cura. E quando eu estava montando essa mensagem, Deus até me lembrou do Fabrício. Um dia o Fabrício contou uma experiência, e eu falo, Senhor, eu quero... E eu lembro quando ele contou a experiência, foi que ele saiu do trabalho, não me engano, qual coisa você... Não me corrige não, né? Deixa eu contar assim mesmo. Brincadeira. Mas ele saiu do trabalho dele, e ele viu ali um morador numa situação de rua, e aí ele estava com a perna machucada, correto? Estava com a perna machucada ali, e Deus empolgou ele de orar, e ele liberar a cura. E ele orou para esse homem, e esse homem saiu pulando e correndo. E ele contava tão empolgado para mim, tão maravilhado por isso. E eu falei assim, Senhor, eu quero viver isso. Eu quero viver isso. E eu comecei a orar para viver isso. E aí quando eu estava montando essa mensagem, o Senhor começou a me cobrar. Ele falou assim, você ora por coisas, mas você não tem atitude. Você ora para viver algo novo, você ora pelo avivamento, você ora para que seu casamento seja restaurado, você ora para que as coisas mudam. Mas qual que é a atitude em relação você vai estar tomando? Tem horas que não precisa de oração, tem hora que precisa de ação. Eu vou trazer um cenário. Moisés, ele era gago. A Bíblia vai falar que ele tinha dificuldade na fala, alguns teólogos vão falar que ele era gago. Sabe um cenário intrigante? Eles estavam em frente ao mar. Vai dizer alguns teólogos que tinham aproximadamente 2 milhões de pessoas, que é aquela travessia, que era o povo. Imagina o tanto de pessoas que estavam ali com medo de morrer. Via de longe o seu exército. Via de longe o exército tentando matar todo o povo. Vem comigo, imagina esse cenário. Moisés no meio ali, para abrir o mar vermelho. O povo indo ali atrás, sedento por sangue para matar todo mundo. Todo o povo desesperado, gritando, chorando, reclamando com Moisés. Ele precisou obedecer uma ordem, ele não foi orar. Imagina, Fabrício, ele orando com o Senhor. Imagina ele gago. Imagina, Jesus, me ajuda. Não, Deus falou assim, bate esse cajado e abre o mar. Tem hora que você precisa, só marcha. Diga ao meu povo que marche. O problema é que se você viveu, Deus fala, nossa, quando Deus veio aqui com 3 anjos, viver tudo, quando Deus revelar tudo, e Deus já falou para você, marche, avance para o novo de Deus, avance para o inédito de Deus. Você já recebeu a palavra, você só precisa avançar. Você só precisa tomar uma atitude, bater o cajado, abrir o mar e viver o novo de Deus, e viver a experiência que Deus preparou para a sua vida. Sabe, eu creio de uma nova temporada de coisas inéditas. Eu vejo que aqui nós vamos abrir testemunhos de pessoas que falam assim, cara, depois dessa mensagem eu comecei a viver algo inédito sobre a minha casa. Eu comecei a viver algo novo. Eu tinha vergonha de falar e agora eu estou pregando no meu trabalho. Eu comecei ali no meu trabalho, uma célula. Eu comecei no meu condomínio, algo para transformar a vida de pessoas. Eu comecei na minha faculdade, algo que eu vou transformar. Eu comecei a colocar o que Deus estava no meu coração. Pastor, eu abri uma live agora, eu faço live pregando o evangelho, eu faço vídeo anunciando as boas novas. Você precisa marchar. Para viver o inédito de Deus, você precisa pegar a palavra e obedecer. Obedeça a palavra que o Senhor liberou sobre a sua vida. Não fique preso na palavra. Não fique preso e não tomando uma atitude. Você precisa avançar. Para viver o inédito de Deus, você precisa ter uma atitude. Porque o Senhor vai estar com você.
o Senhor vai estar em todos os momentos da sua vida. Independente do momento de aflição, independente do momento de luta, do momento de alegria, o Senhor está com você todos os dias da sua vida. Não tema. Nós vemos aqui a história de Josué. Josué, ele foi colocado, Moisés morreu, ele recebeu um novo de Deus. E qual que foi a mensagem? Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Sabe, o medo, ele não é, você não vai conseguir não ter medo de algo. O ao contrário de medo, é você ter coragem no meio do medo. Porque não tem como você falar assim, pastor, eu não tenho medo de nada. Você tem medo de algo, mas o medo não pode te paralisar. O medo que te paralisa é o medo que ele vai travar totalmente a sua vida. Esse é o medo errado, você não pode ter o medo que te paralisa. Por quê? Você acha que quando a gente veio para esse local, a gente não estava com medo? A gente estava com medo. Pastor, será que vai dar certo? Será que as coisas vão dar certo? Será que a gente vai conseguir pagar o aluguel? Será que a gente vai conseguir avançar? Mas o medo não paralisou a gente. No dia que um estava com medo, o outro liberava uma palavra de fé. No dia que a gente falava assim, cara, as coisas não vai dar certo, a gente liberava uma palavra de fé. Um animava, o outro desanimado. Por quê? Porque você não vai ter medo, mas você precisa sobre o medo avançar, sobre o medo ter coragem. O medo não pode te paralisar para viver o inédito de Deus. Porque tudo que é novo, ele traz o medo, ele traz algo nervosismo. Quando as coisas começam a mudar, você fala assim, cara, será que eu sou capaz? Será que vai dar certo? Será que é isso mesmo? Pode perguntar para os pastores aqui. Quantas vezes na nossa mente vai dizer assim, cara, será que é isso mesmo que Deus tem para mim? Será que é isso que eu estou vivendo, é o que o Senhor preparou? Porque muitas vezes eu não me sinto capaz, eu não me sinto suficiente para estar aqui ministrando uma palavra. Mas nesse dia, nesses momentos, é o momento que você está mais forte do Senhor. No dia que o medo vir, no dia que o desespero vir, é o dia que você está mais forte. Por quê? Porque o amor de Deus nos aperfeiçoa na nossa fraqueza. Pastor, hoje eu estou cansado. Pastor, eu estou vendo você falando do inédito de Deus, mas eu perdi a esperança. Eu perdi essa esperança de viver algo. Você vê que tem um estudo que diz que a partir, depois do ano de 2021, as pessoas não têm mais esperanças para o ano, para o próximo ano, para o novo. Eles fizeram um estudo lá, que é aproximadamente 36% de pessoas que perguntaram, eles não esperam mais o futuro, eles não esperam algo bom do futuro. Eles não têm uma esperança para algo bom. 17% aproximadamente acham que o próximo ano vai ser pior do que esse ano. As pessoas estão perdendo a esperança. As pessoas estão perdendo a esperança de algo inédito de Deus. Então, por quê, pastor? Através do medo. Isso veio muito, as pessoas, cara, eu tenho medo do amanhã. Porque saiu uma pandemia e de repente eu estava bem, eu estava numa empresa boa e de repente essa empresa me mandou embora. Eu estava bem e de repente estava empreendendo, de repente a minha empresa fechou. Eu estava bem com a minha família, mas de repente eu perdi um ente querido. Eu perdi um parente da minha casa e tudo desmoronou. Não importa se vai vir uma nova enfermidade, não importa o que vai acontecer no futuro. Você está nas mãos do Senhor, amém? O Senhor, a sua casa está guardada pelo Senhor. O Senhor é com você, o Senhor vai estar do seu lado. Sabe, o que eu vejo muitas das vezes é que as pessoas perderam a esperança. Quando a gente vai falar sobre o futuro, as pessoas falam assim, minha mãe era assim, eu brigo com ela às vezes. Tudo no jornal é que o fim do mundo está chegando. Aí ela fala assim, nossa, o amor de muitos se esfriaram. Não, daqui para frente é só coisa ruim. A Bíblia diz. E ela sempre falava isso. Sempre. É porque ela assiste muito jornal também. Fala para ela parar de assistir jornal. E aí,
ela começa a trazer um pessimismo para a vida dela. E a gente só pega uma parte do versículo, porque a Bíblia vai falar que no futuro, nos dias dos últimos dias, o amor de muitos se esfriariam. Mas isso é só metade de um versículo. Porque se o amor de muitos estão esfriando, o amor de poucos estão aumentando. E nós não falamos de uma paixão que começa a encher o nosso coração dos últimos dias. Uma paixão por almas, uma paixão por Jesus. Nós precisamos estar nesses últimos dias cada dia mais apaixonados por Jesus. Cada dia mais querendo queimar por Jesus. Cada dia mais disposto a fazer pelo reino. A fazer por Jesus. Sabe? A Bíblia vai dizer que Jesus ele vai dizer assim, ó, será que quando eu passar e quando eu voltar eu encontrarei fé na terra? E eu profetizo que na sua casa, quando ele passar, vai haver fé, vai haver paixão, vai haver amor por almas, vai haver amor por vidas, vai haver evangelho, vai haver Bíblia. Sobre a sua casa vai existir. Quando os olhos do Senhor passar, pode ser que em muitos ele veja destruição, mas na sua casa ele vai ver a presença de Deus reinando. Sobre a sua família ele vai ver. Porque pode esfriar o amor de poucos. E eu não estou preocupado pelos amores que se esfriam. Eu estou preocupado e eu quero estar junto daqueles que vão aumentar a paixão. Daqueles que vão aumentar a chama. Não fique preocupado. Não fique preso com medo. Ah, pastor, os dias são os maus. Mas o amor de muitos vão aumentar. Cara, eu quero ser aquele que aumenta o amor. Eu não quero ser aqui e pregar uma situação para vocês e dizer assim, ó, o mundo é mau e vamos todo mundo para casa, chorar. Vamos todo mundo, vocês não vão viver mais nada de bom porque o mundo é mau. Tá doido? Eu quero ser o cara que empolga, eu quero ser o cara que vive isso, que existe um inédito de Deus para sua família, que existe um inédito de Deus para sua casa, que você vai encontrar fé, o Senhor vai encontrar fé no seu coração, as coisas vão acontecer, o ano que vem vai ser muito melhor sobre a sua casa, você vai começar a empreender, você vai começar a viver coisas grandiosas da parte de Deus. É isso que o Senhor traz, Ele nos empolga. O Evangelho é empolgante. O Evangelho ele traz vida para nós. A minha mensagem, o meu desejo é ter fé, que a sua fé aumente para receber o novo de Deus. Quando eu estava montando essa mensagem, eu orava ao Senhor e eu falava, Senhor, muda o coração do teu povo. Que através dessa mensagem comece a empolgar o coração do teu povo para viver. Porque toda vez que você é cheio de uma palavra, quando você é empolgado por uma palavra, existe uma ação sobre a sua vida. Se uma mensagem não penetrar o seu coração, não adianta. Se a mensagem de Deus, você não guardar ela no seu coração, não adianta. Vai ser como aquele que olha no espelho e logo perde. Toda palavra que você receber de Deus, guarde no seu coração. Não deixe essa palavra se perder. Sabe? Não deixa essa palavra se perder no seu dia a dia. Não deixe uma segunda-feira roubar a palavra de domingo. Pratique a palavra de Deus. Muda. Chega na sua casa, sabe? Uma das coisas que eu fazia era toda vez que o pastor pregava, eu chegava em casa e eu estudava o texto que ele leu. E eu falava assim, cara, ele pregou uma parte, mas existe muito mais. Sabe, chega na sua casa, pega a sua família ou vai comer um lanche e começa a falar da palavra de Deus. Sabe, porque quando nós sentamos em rodas e vai falar apenas de futebol, e não que isso seja errado. Não que isso seja, não pode falar de futebol, não pode falar nada, só vai falar de Bíblia. Não, você pode falar de várias coisas, ficar à vontade. Mas se sempre fala só de futebol, tem algo errado. Se na sua mesa o cordeiro não é partido, tem alguma coisa errada. Se na sua casa nunca se fala de Jesus, tem algo errado. Se nas mesas que você senta, nunca é falado de Jesus, nunca é falado assim, ó, pô, Rodrigo, eu li algo interessante da Bíblia, olha que legal, que interessante isso. Se na sua mesa, na mesa que você senta, não tem isso, cuidado. Cuidado, porque essa mesa não é para você estar. Essa mesa é onde está os amores se esfriando. Sentam em mesa onde as pessoas estão empolgadas para falar do Evangelho. Onde Jesus começa a reinar, onde você vai falando por vidas, onde você vai trazendo Bíblia, onde você vai trazendo experiências com Deus. Começa a buscar isso.
E começa a ser a pessoa que vai transformar o lugar que você está. Sabe, o Rodrigo está aqui, um grande amigo meu. Mas eu lembro, nós estávamos até conversando sobre isso. A gente tinha uma técnica, né? Quando a gente saía, e aí estava todo mundo falando coisa aleatória. Eu chegava e eu falava, Rodrigo, sentava do meu lado, o Vince também. Eu começava a puxar um assunto polêmico, assim, ó. Por quê? Porque assunto polêmico, a pessoa fica interessada. Eu chegava pro Rodrigo e falava assim, mano, e o aborto, o que você acha? Mano, aí todo mundo já virava os olhos. Aí eu ia pra Bíblia, irmão. Tipo assim, você tem que ser intencional, você tem que transformar. Você fala assim, cara, como que eu vou sentar no lugar do meu trabalho e eu vou trazer a Bíblia para esse lugar? E eu depois chegava para ele e falava assim, mano, ouvi um negócio sobre o feminismo. Aí todo mundo olhava, parava de conversar e aí nós colocava a Bíblia no negócio. Nós sempre trazíamos assuntos que as pessoas começavam a parar para ver. Porque chamando a atenção nós colocaríamos Bíblia. Você precisa trazer o cordeiro para a mesa que você senta. Você precisa partir o cordeiro, e quando eu falo cordeiro é Jesus Cristo. Você precisa chegar no seu trabalho e falar assim, nossa, estão falando, nossa, eu li um negócio muito legal. Sabe, não gosta de evangelho, sabe o que você faz? Cara, tem um sábio chamado Salomão, falou isso, isso, isso. Fala, tem um filósofo chamado Paulo de Tarso, que falou isso, isso, isso. Você precisa ter estratégia, mas você precisa pregar o evangelho. Na mesa que você senta para viver o novo de Deus, você começa a trazer o novo de Deus para a sua casa. Você começa a trazer o novo de Deus para o seu trabalho. Você começa a trazer o novo de Deus para a sua faculdade. Porque o novo de Deus não para em você e você começa a externar isso. Você precisa começar a ter estratégias e pedir estratégia ao Senhor. Senhor, como eu vou trazer o novo de Deus, essa paixão que está queimando no meu coração para as pessoas? Porque uma das características, a gente pode até ver nesse tempo que está tendo muita queimada, uma característica do fogo é que ele espalha muito rápido. O fogo, quando começa a queimar, se junta com ali, começa outro a queimar. E quando você está queimando por Jesus, acontece isso. Quem está do seu lado, ele precisa começar a queimar por Jesus. Quem está próximo de você, ele precisa queimar por Jesus. Eu sei que quando eu estou queimando por Jesus, a minha casa se transforma. A minha casa muda. Eu começo a falar de Jesus, eu começo a falar, cara, eu li isso, Deus está falando isso comigo. Cara, eu estou discernindo algo isso, o que você acha? Porque o fogo começa a se espalhar. E a minha esposa, às vezes estava fria, estava num dia corrido, ela fala, cara, preciso ler a Bíblia, preciso entender isso. O que ele está falando? Nossa, eu vou assistir uma pregação, eu mando uma pregação, sabe? E é algo natural que acontece. Você começa a ser intencional e de repente começa a ser algo natural. O seu trabalho, de repente, começa, o seu chefe vir e fala assim, cara, tem que ter culto todo dia aqui. Tem que ter culto uma vez por semana, porque está transformando tudo esse lugar. Está transformando esse... Eu lembro que quando eu iniciei na faculdade, eu encontrei um cara doido também. E aí a gente começou a falar e tal. Falei, mano, vamos fazer uma cela? E aí era de quarta-feira, chamada Quarta-feira. Quarta-feira, aí nós fazia, o que a gente fazia? Pegava bombom, bis, amarrava, apresentava para todo mundo. E aí tinha um cara que tocava violão. Cara, de repente a arquibancada toda ali que nós pregávamos estava lotado de pessoas. Ou tinha os crentes meio 007, que está ali conversando, mas está ouvindo. Tinha ali um monte de gente que começava a se envolver naquele lugar. Muita salvação de vida. O que você precisa fazer? Só precisa tomar um passo. A gente foi eu e ele com uma caixa de bis. Nós nem sabíamos. As primeiras vezes que eu preguei na minha vida era lá naquele lugar. Só que nós tínhamos 15 minutos de intervalo. Era 5 de louvor, 5 mensagens, 5 de apelo. A gente começava a aprender, eu tinha 5 minutos. Eu falava, li um versículo, eu falava amém e Deus abençoe e vamos orar. Mas eu comecei a me desenvolver ali, eu comecei a avançar. E o mais interessante não era o tempo de mensagem, não era o tempo que a gente tinha, mas eram as vidas se entregando ao Senhor naquele lugar. Sabe, quem que estuda aqui? Quem faz faculdade aqui? Eu quero convidar você a ser luz nesse lugar. Sabe, tem lugares que a igreja se calou e Satanás domina. Todo lugar onde a igreja se cala, Satanás domina. Você precisa transformar a sua faculdade, universidade. Você precisa ser luz. Pastor, eu faço faculdade em AD. Chama todo mundo no PV e faz uma live de oração. Pastor, mas entrou um só. Cara, essa pessoa começa a transformar.
Depois que você ouviu o testemunho. Por quê? Porque a gente vai para a faculdade hoje, são dominados por coisas satânicas, por uma linha de Satanás para destruir a família. É discutido ali aborto e você não consegue colocar a palavra de Deus naquele lugar. É discutido feminismo e você não consegue colocar a palavra de Deus naquele lugar. Você precisa transformar este lugar. Eu quero fazer um convite a você que está na universidade. Transforma este lugar. Pede estratégia para o Senhor. Fala para Deus colocar doido também. Fala, Deus, eu quero ser doido, coloca um doido comigo também. Mas você precisa transformar este lugar. Não seja alguém passivo neste lugar. Não é tempo de passividade, é tempo de dizer, diga ao meu povo que marche. Diga ao meu povo que avance. Não dá para ser passivo onde as pessoas não estão sendo passivas. Não pode ser passivo onde Satanás está sendo ativo. Se daqui uns anos a faculdade vai ser dominada por uma linha política, por uma linha cultural, que difere do cristianismo. E se hoje você não mudar isso, se hoje você não se posicionar isso, amanhã pode ser que esteja perdido. Porque o lugar que a igreja se cala, Satanás domina. Não deixa Satanás dominar. Posso contar com vocês? Glória a Deus. Eu creio que Deus está fazendo algo inédito na sua faculdade. Eu creio que Deus está fazendo algo inédito na sua casa. Que Deus está fazendo algo inédito na sua igreja. Eu só preciso que vocês estejam empolgados e animados para receber isso. Eu preciso que vocês abandonem o passado. Deixa Deus fechar umas portas na sua vida que você não consegue fechar. Receba o novo de Deus. Esteja preparado para avançar. Porque eu creio que Deus vai transformar a sua vida. Gostaria que vocês colocassem de pé. Eu quero orar com vocês. Eu quero orar por vocês que querem viver algo novo da parte de Deus. Fala, pastor, eu não sei o que será amanhã, mas uma coisa eu sei: o que Deus preparou para a minha vida eu quero viver. Não importa o que seja. Se hoje Deus falar para mim, vai para a África, vai para o sertão, vai para alguma viagem missionária, eu vou. Eu quero viver o novo de Deus, não importa o que seja. E eu estou disposto a abrir mão do velho para viver o novo de Deus. Eu estou disposto a abrir mão de tudo. Nessa noite eu quero abrir mão do velho. Eu quero abrir mão do meu passado. Eu quero abrir mão das coisas que me prendiam para viver o novo de Deus. Eu quero hoje que os céus se abram, que os céus se rasgam e o novo de Deus e a palavra de Deus penetre no meu coração. Eu quero viver o novo de Deus, não importa o que seja. Essa é uma oração que eu faço. Essa é uma oração para a minha vida. Jesus, eu quero viver o novo de Deus. Não importa o que seja. Não importa o que